Meu texto parece inteligente, até alguém fazer 3 perguntas. Fala, meus acadêmicos e escritores, tudo beleza? Eu sou o compadre Marcos e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como fazer realmente uma tese robusta para qualquer um dos seus trabalhos acadêmicos, tá bom? Bom, é aquele tipo de texto acadêmico que engana, né? Ele parece inteligente até que as pessoas começam a questionar acerca dele e aí ele se desmancha. Hoje eu vou te dar 3 perguntas e um jeito de você transformar qualquer parágrafo em um argumento de verdade, tá bom? Então a questão é que a gente não pode ficar só escrevendo frases grandes, bonitinhas e cheias de palavras. Vamos adiante. Primeira parte aqui da nossa aula, nós vamos relatar esse diagnóstico, né? Esse problema de teses que são fracas, fragilizadas, né? Nós vamos olhar para um problema real. E aí a gente já se pergunta, né? Como que é escrever um texto em que, além de parecer inteligente, ele realmente seja inteligente? Como é que é isso, né? Como é que a gente pode fazer, tá? Ah, então vamos começar um pouquinho sobre essa relação entre tese, prova e delimitação. Isso porque você pode até escrever frases grandes, bonitas e cheio de palavras rebuscadas e até ter uma escrita correta. Mas a gente sempre tem que focar nessa análise de tese, prova e limite para o que a gente está falando, se a gente realmente quer fazer algo de alta qualidade, tá bom? A questão aqui que a gente está também pensando é no leitor, né? O leitor ele tem que ler, ele tem que ler o seu texto, tem que entender exatamente o que você está pensando. Então ele não pode ler e sentir uma coisa específica do tipo, isso é interessante, mas é só uma opinião bem escrita. Não, a gente não está aqui para apresentar uma opinião de modo simplesmente bem escrito, né? A gente está realmente para engrandecer a outra pessoa. Essa é a proposta. Com tudo que a gente for saber algo é saber o que os outros não sabem, né? Então, se a gente for ensinar algo por meio de um trabalho acadêmico, é realmente para enriquecer a outra pessoa. Isso que é se tornar mais inteligente. Beleza? Então, vamos para um exemplo, o nosso primeiro exemplo da nossa aula. A educação é fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e igualitária, sendo necessária a valorização das políticas públicas e do acesso universal. O que você acha dessa formulação? Veja bem, esse período, ele está errado? Olha, em si mesmo ele não está errado, né? Mas academicamente ele está fraco, né? Isso aqui pode até ser uma tese de redação do Enem. Funciona. Uma redação de um concurso, ali, coisa de 30 linhas que você vai estar desenvolvendo, tá? Mais uma tese, né, para realmente um trabalho de tese, uma dissertação, uma monografia, tá academicamente fraco. Por quê? Porque não dá para discutir em cima disso aqui, né? O que que a gente realmente tem que olhar para um texto como esse, até mesmo se você for julgar outros textos, você tem que se perguntar o que a gente realmente está afirmando. Com base em que a gente está afirmando, né? Em que contexto que a gente está afirmando. Então, isso é aquela questão que eu coloquei anteriormente, ter tese, prova e limite, delimitação, tá? Então, também outra pergunta seria onde isso aqui está valendo e onde não vale, tá? Então, olha só, a gente fala assim, a educação é fundamental, né? Então, isso afirma o que exatamente? Está precisando de mais, de mais um desenvolvimento aí, tá bom? Quando a gente fala assim, é necessária a valorização, né? Então, você falou essa questão da necessidade com base em quê? Em que contexto? Novamente, isso aqui serve como uma tese de redação de 30 linhas, mas para um trabalho acadêmico pode ficar bem fraco, tá bom? Então, olha só, isso aqui não é uma tese, isso aqui é um tema com uma opinião geral dentro dele, tá bom? Então, a minha proposta é que a partir daqui, dado esse exemplo, eu comece a te mostrar algumas perguntas que vão ajudar a desmontar um texto fraco, tá? E realmente construir algo mais robusto. É sobre isso que nós vamos conversar aqui. E se você aprender, realmente vai tornar o seu texto imune a problemas, a qualquer problema que possa ter quando ele estiver sendo criticado realmente, né?
Então, veja bem, né, o nosso ponto 2 da nossa aula. Agora nós vamos falar da nossa causa raiz, né? Por que esses problemas acontecem, tá bom? Então, é basicamente uma confusão que a gente faz dessas três coisas, né? Às vezes uma confusão entre o que seria realmente o tema, o que é realmente uma opinião e o que de fato é uma tese, tá bom? Então, eu trouxe essa ilustração aqui, né? No exemplo que a gente trouxe, o tema, o assunto geral seria a educação. A opinião que está sendo traga tá, foi trago como um juízo de valor genérico, né? Porque falou simplesmente é importante, tá? Se você quiser relembrar o que a gente leu anteriormente, eu já vou colocar adiante aqui num outro exemplo prático que eu vou dar, então não se preocupe com isso, tá bom? E aí a gente vai ter a tese, né? Que vai ser realmente essa afirmação específica e defensável que coloca o seu ponto de vista, né, realmente de maneira robusta, tá? Robusta como a figura que está aqui. Essa pirâmide, né? Uma pirâmide é uma base quadrática, né, que vai buscando esse ponto de afunilamento. E aqui também o íconezinho da âncora, né? Então, realmente uma afirmação específica e defensável que a gente tem que estar trabalhando nisso. Então, desde agora, a gente tem que ter em mente que o texto acadêmico não é um simples texto bonito, é um pensamento com uma prova, tá bom? E com isso também não quero dizer que você tem que virar, né, um gênio da lógica, da retórica ou do que quer que seja. Não, a gente só precisa, na verdade, de um procedimento para ser seguido na construção do nosso texto, né? E é árduo, realmente. Se a gente está escrevendo um texto com a proposta de elevar a inteligência de alguém, né? Antes disso, a gente tem que elevar a nossa própria inteligência. Então, realmente vai ter ali um processo árduo, né, de construção da nossa própria inteligência. Vai ser um procedimento, mas que não é algo de outro mundo. A gente tem que ter isso bem em mente, tá bom? Para a nossa parte 3, né, o método realmente prático, né? Então, na verdade, eu vou te falar de 5 perguntas que colocam a sua tese à prova para realmente a gente perceber se tem uma tese ali ou não, tá bom? Então, nós vamos falar agora da tese propriamente dita, da evidência que ela tem que trazer, o limite, a delimitação que ela tem que trazer, a contradição que ela pode apresentar ou não, e aqui está um ponto-chave muito legal dessa aula, eu acho que é uma das coisas mais inéditas, assim, em termos do que está disponível aqui nessa plataforma, né? E por fim a gente também vai falar da coerência, beleza? Olha só, então esse método prático, a gente primeiro tem que se perguntar assim, o que a gente está afirmando exatamente, né? O que a gente está afirmando exatamente vai ser o que vai ser levado como a nossa tese, tá bom? A tese é aquela que tem que ser dita em uma frase, tá bom? Então, se você não tem uma tese, você não tem assunto direito, né? Então, a tese em uma frase, ela vai sempre trazer esses 3 aspectos. Ela vai trazer um verbo forte, um sujeito que seja claro e um recorte da realidade, tá bom? Então, sempre vai ter pelo menos esses 3 elementos para a sua tese. Vamos ver um pouquinho melhor isso aqui com esse exemplo, tá bom? Em vez da gente falar a educação, é importante, por assim dizer, a gente pode escrever assim, olha só. No ensino médio público brasileiro, a evasão escolar aumenta quando há baixa oferta de políticas de permanência, transporte, alimentação e bolsa, especialmente em contextos de vulnerabilidade socioeconômica. Então, veja como já ficou diferente, né? Aqui eu já tenho um contexto muito melhor. Agora sim dá para discutir, porque agora sim tem um recorte, tem uma direção, e tem também, olha só, tem também aqui um risco de estar errado, né? E isso é bom, tá bom? E o risco de estar errado a gente vai ver nas perguntas seguintes como é que isso é bom. Mas veja bem, novamente, verbo, sujeito claro e recorte. No ensino médio público brasileiro, então aqui a gente tem já um recorte de onde a gente está falando. A gente não está falando da educação como um todo, não, a gente está falando do ensino médio público, né, do Brasil e não do resto do mundo. A evasão escolar aumenta, então aí já temos uma problemática. Quando há baixa oferta de políticas de permanência, tá aqui o verbo haver, tá bom? Especialmente em contextos de vulnerabilidade socioeconômica. Então, outra forma de contexto, olha só, dentro do ensino médio, né, tem aqueles que estão em vulnerabilidade econômica. Então, tudo isso tem que ser pensado. E continuando. Olha só, agora vamos fazer a comparação das duas, tá bom? As duas sentenças que nós já vimos até aqui.
Veja primeiro. A educação é fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e igualitária, sendo necessária a valorização das políticas públicas e do acesso universal. Agora, olha a diferença para a nossa segunda sentença. No ensino médio público brasileiro, a evasão escolar aumenta quando há baixa oferta de políticas de permanência, transporte, alimentação e bolsa, especialmente em contextos de vulnerabilidade socioeconômica. Então, é algo muito mais complexo, tá bom? Até mesmo nas redações de vestibular, a diferença de uma tese, da primeira tese para a segunda, é o que vai diferenciar o aluno que, por exemplo, vai tirar 7 ou 8 para o aluno que vai tirar 10, para o aluno que vai fechar a redação, tá bom? Então, a gente tem que ter essa atenção. Então, onde sempre fazer o melhor texto acadêmico que nós podemos fazer. Se você vai fazer um trabalho árduo, sofrido, que você só vai fazer uma vez na vida, vamos pensar aqui que nós possamos fazer bem feito, tá bom? Ok. Então, vamos para a nossa segunda pergunta, tá bom? Qual a evidência te obriga a dizer o que você quer dizer, tá bom? Que dado, quais são os dados, quais são os autores que você tá trazendo para começar a formular essa teia argumentativa, lógica que vai estar dentro do seu trabalho, beleza? Vejamos que essa pergunta, ela está falando sobre o processo de busca de evidências, tá bom? Sem evidência, a sua tese é só uma pose, por assim dizer. Vamos para um caso mais concreto. A gente vai estar sempre tratando de a frase em uma tese e uma frase de prova, tá bom? Que vai estar trazendo uma evidência para essa tese, beleza? Então, olha só, traz a ideia com uma referência. Isso ocorre porque estudos sobre permanência escolar apontam correlação entre suporte material e redução da evasão. Então, aqui é um exemplo de um autor, uma referência que você poderia estar pegando para dar um suporte para a tese que nós já trabalhamos na pergunta 1, tá bom? Então, aqui nós teríamos essa evidência para a nossa primeira tese. A gente estaria trazendo um argumento de autoridade, por assim dizer, tá bom? E aí uma ideia com dado, né? Um outro exemplo aqui com dado, olha só. Nos dados do município ou do estado, né? A evasão é maior nos bairros X ou Y, ou na área tal, onde o acesso a transporte é mais precário, né? Então, geralmente, isso se dá realmente na periferia das cidades, né? É mais difícil para o aluno chegar na escola, que talvez está mais voltado para o centro da cidade. E aí esse aluno vai ter mais chances de faltar às aulas, tá bom? Então, a gente sempre tem que ter essa percepção, né? A gente não está achando nada, a gente está mostrando porque que, assim, é obrigatório ser discutido esse tipo de coisa, é obrigatório afirmar esse tipo de coisa, beleza? Então, vamos para a nossa próxima questão aqui. A nossa pergunta 3 é a pergunta se a nossa tese ela vale sempre ou ela vale só em algumas situações, tá bom? Porque muitas das pesquisas de hoje, né, tendo em vista que nós não somos, muitas vezes, intelectuais, eruditos, que estamos tentando resolver o problema de todo mundo de uma vez, a gente está resolvendo um problema pequeno, a gente quer dar a nossa participação na discussão para esse contexto da sociedade, tá bom? Então, o nosso argumento, a nossa tese, o nosso trabalho, ele sempre vai estar delimitado, tá bom? Ele sempre vai ter um enfoque, né? Então, a gente tem que se perguntar isso, olha só, isso que eu estou afirmando, vai valer sempre em todas as situações, em todas as sociedades até, ou só em algumas situações específicas, tá bom? Então, como é que a gente faz isso, né? Qual é o exemplo que eu posso trazer para você? Então, dentro do contexto que a gente está discutindo de educação, a gente poderia falar assim, ó, isso vale especialmente em escolas com turno noturno e alta taxa de estudantes trabalhadores, né? Então, aí nós temos mais evasão ainda, mais falta de aluno ainda matando aula, tá? Né? Muda os dados. Se você pegar dados de uma escola que trabalha pela manhã para uma escola que trabalha pela tarde. Então, ou seja, a gente não pode escrever uma tese como se ela valesse para o universo inteiro, tá bom? Então, assim, todo argumento ele realmente precisa de uma cerca, ele precisa de uma delimitação, tá bom? E quando você coloca esse limite, você parece mais honesto, mais sério, você realmente fica
mais sério, tá bom? E aí você consegue colocar em prática a virtude de quem realmente tem a posse de um ensino superior, que é para ser a virtude da honestidade intelectual. É isso que nós temos que também ter sempre essa preocupação. Será que eu estou sendo honesto intelectualmente, né? Eu estou fazendo valer esse saber, esse conhecimento que eu estou apresentando? Então, colocar as coisas dessa maneira também pode ajudar muito. Pergunta 4. O que aconteceria se o contrário do que eu estou afirmando aqui fosse verdadeiro? Então, novamente, essa é uma das partes mais importantes aqui dessa aula, que eu diria, né? Que é a questão do teste da contradição. Então, você tem a sua tese e aí você pergunta sobre o contrário dela. Por exemplo, é mais ou menos uma relação de se x aumentar, se y deveria diminuir. É mais ou menos essa relação. Então, vamos lá. Porque a gente está trabalhando, né? Políticas de permanência reduzem a evasão. Essa seria a tese. E aí a gente pergunta o contrário dela. Políticas de permanência não mudam a evasão. A gente pergunta ou afirma, né? Políticas de permanência não mudam a evasão. Então, quando você faz o contrário da sua tese e ela continua tendo uma coerência interna em si própria, né? Isso é bom. Então, a frase política de permanência não muda a evasão, ela tem uma coerência interna em si própria. Aí, quando você contrasta isso com a realidade, com o mundo, isso te prepara e te dá meios para que você possa escrever mais, para que você possa desenvolver mais esse argumento, a sua tese, tá bom? Então, isso aqui é algo assim, uma espécie de um golpe de mestre para você estar entendendo como desenvolver melhor o seu trabalho, né? E se o contrário do que eu estou afirmando fosse verdade? Teste de contradição, tá bom? Então, se o seu texto você afirma o contrário dele e ele não faz sentido, é porque a sua tese está mal formulada. Ele não faz sentido em si próprio, é porque a sua tese está mal formulada, tá bom? E aí, quando esse contrário ele é plausível, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar buscar reforçar ainda mais a nossa evidência, os nossos dados, as nossas referências, ou então também ajustar o recorte, né? Isso acontece, gente. Se dentro de um doutorado, de um mestrado, do que quer que seja, isso acontece. Isso é ciência, a construção da ciência, é o que está acontecendo aí já, né, desde o tempo de Aristóteles. Então, há 2.500 anos, a gente está formulando ciência dessa maneira, fazendo teste de contradição, reforçando evidências, ajustando recorte, vendo como é que pode falar melhor sobre determinado tema e construindo, documentando, fazendo realmente ciência, tá bom? Então, basicamente, essa relação aqui de tese e antítese que a gente tem que ter em mente, tá bom? Então, sempre que você formular uma tese para algum trabalho importante que você tiver que apresentar, esteja preparado para pessoas que podem questionar, podem te colocar à prova, ou até mesmo tentar te fazer uma vergonha pública, afirmando o contrário e fazendo que você provar que o contrário não é verdadeiro, tá bom? Então, esteja preparado para isso. Tá bom? Se o contrário for plausível, não faz em sentido lógico, então você não tem um debate real, tá bom? E se o contrário for absurdo, do tipo, educação é ruim, então aí a gente tem que estar melhorando a nossa tese, beleza? Então, a nossa última pergunta aqui para encerrar a nossa aula seria se o que você afirmou, né, está de acordo com os dados que você apresentou. Então, aí que a gente tem essa relação de busca de uma coerência interna para o seu texto. Mas por que é importante a gente falar sobre isso, né? Porque às vezes a gente acaba apresentando dados que dizem uma coisa e acaba concluindo outra. E aí a gente passa uma vergonha enorme na hora da defesa. Isso não pode acontecer, certo? Então, às vezes, o dado mostra apenas uma pequena melhora. Tá lá os seus gráficos mostrando apenas uma pequena melhora. Às vezes nem é estatisticamente significativo, né? Mas aí você lá na sua conclusão já vai falando, tipo, não, houve um grande impacto para a coisa tal, né? Então, olha, se o dado diz uma coisa e você conclui outra, tem alguma coisa errada aí, não está sendo coerente. E se você diz, na conclusão, que houve grande impacto e, na verdade, os dados não mostram isso, né? Você está destruindo a confiança que depositaram em você, tá bom? Então, só para a gente ter essa noção, a conclusão, ela não pode ser o desejo que está no nosso coração. A conclusão tem que ser o que os nossos dados nos permitem dizer, tá bom? Então, realmente tem que ser algo muito pé no chão, dentro da realidade, beleza? Vamos para o nosso checklist final da nossa aula.
Então, antes de entregar qualquer trabalho, a gente pode tentar fazer esse checklist, tá bom? Por mais simples que seja o seu trabalho acadêmico. Talvez um simples relatório de uma disciplina, né? A tese está em uma frase, ela tem um verbo forte, um sujeito claro, ela tem um recorte, ela já traz uma evidência, um dado, um autor que sustenta aquela afirmação. Ela tem esse limite, né? Para onde uma coisa vale, para onde que ela não vale. Ela tá ali suportando o teste do contraditório, a inversão da sua tese, ela faz sentido lógico em si própria, né? E aí, por fim, a relação da coerência. A conclusão promete mais do que os dados entregam? Será? Tá bom? E aí eu te digo que realmente o texto acadêmico bom não é o que parece inteligente, mas sim aquele que resiste às perguntas, tá bom? Então, só para concluir, se você está em algum processo de formulação de trabalho acadêmico e quiser ajuda com isso, a nossa assessoria de escrita, meu compadre escritor, tem uma consultoria acadêmica, tá bom? A gente pode te auxiliar tanto no primeiro nível com uma videochamada única, uma call única, uma consultoria em uma única reunião, quanto de forma contínua também até a entrega do seu texto. Nós queremos trabalhar com você, te ajudar a desenvolver a sua inteligência e o melhor que você pode dar para a ciência, para a discussão nos dias de hoje, tá bom? Os nossos contatos estão lá aqui na bio da nossa plataforma e essa foi mais uma aula aí da Academia da Excelência do meu compadre escritor. Grande abraço.